Olá, galera, tudo bem? Vamos falar de curva de aquecimento, mais uma aula de física, conteúdo de calorimetria, professor Luiz Antônio. Vamos lá? Curva de aquecimento é aquela curva, aquele gráfico que demonstra o comportamento de um corpo quando vai recebendo calor. Beleza, galera? Vamos lá, vou expor aqui alguns slides para podermos tratar o assunto aqui. Curva de aquecimento. O meu objetivo nessa aula é tratar de uma maneira clara e direta, então por isso eu vou tentar ser sucinto, né? Processo de aquecimento para água. Eu já vou pegar a substância água para simplificar um pouco a vida. Vou mostrar os processos que ela passa até sair de uma temperatura inicial de menos 20 graus Celsius, onde está no estado de gelo, para uma temperatura final no estado de vapor, né? Então, ao aquecermos o gelo, ele vai subindo a temperatura dele. A gente está dando calor sensível. Calor sensível é aquela energia que o gelo vai receber e vai sofrer aumento de temperatura, até chegar na temperatura 0 graus Celsius. Então, ele começou no menos 20, foi aquecido até o zero. Por que, professor, até o 0 graus Celsius? Por que você parou aí? Porque nesse momento acontece a mudança de estado físico. E sendo o gelo uma substância pura, não uma mistura, não é água misturada com álcool, não é uma mistura, toda substância pura, durante a mudança de estado físico, ela não sofre variação de temperatura. Então, o processo de aumento de temperatura vai cessar quando chegar no gelo. E se continuarmos dando calor para essa substância, o nome desse calor que ocorre na mudança de estado físico é calor latente. Por isso eu coloquei um QL aqui, ó, calor latente. O que esse gelo vai virar quando eu continuar dando energia em forma de calor para ele? Ele vai mudar de estado físico, porque ele agora já está no ponto de fusão, que é o zero, né? No processo inicial, na situação inicial, ele estava em menos 20. Ele não derrete em menos 20. Então, ele foi recebendo calor até chegar no ponto de derretimento, que é o ponto de fusão. A partir de agora, continuando dando calor, essa substância vai se transformar em água. Durante o processo de transformação do sólido para líquido, coexistem os dois estados, ou seja, durante o processo existe tanto o gelo no estado sólido quanto a água já no estado líquido. É aquela situação em que você vê um pouco de gelo e um pouco de água ao mesmo tempo, né? Então, recebeu calor, derreteu completamente, sofreu o processo de fusão completamente, agora se transformou em líquido, é água no estado líquido mesmo, né? A 0 graus Celsius. Se continuar dando calor para essa substância, voltamos a chamar esse calor de calor sensível. Por quê, professor? Porque agora a água já no estado líquido aqui vai aumentar a sua temperatura, ela vai ser aquecida, vai ter agitação, vai aumentar a agitação das moléculas, porque eu estou dando calor para essa substância. Então a substância vai subir de temperatura sucessivamente, com o recebimento dessa energia, né, desse calor sensível, ela vai se transformar em líquido ainda, só que é 100 graus Celsius, né? E o que seria essa situação? Seria o recebimento do calor sensível agitando as moléculas e aumentando a temperatura da água. Só que quando chegar em 100, a gente já sabe que 100 é um dos pontos críticos da água, é um ponto de ebulição da água. Então, novamente, vamos ter outra mudança de estado físico, a segunda. A primeira mudança de estado físico foi do sólido para o líquido, onde eu expliquei que não há mudança de temperatura. Perceba, 0 graus Celsius no sólido, derreteu, virou água a 0 graus Celsius. Não houve variação de temperatura. Da mesma forma, acontece aqui, do líquido para o próximo estado. Vai receber calor latente e vai se transformar em gás, mantendo a mesma temperatura, 100 graus Celsius. Então, segunda mudança de estado físico. Perceba, quando há aumento de temperatura, o calor se chama calor sensível. Quando há mudança de estado físico, o calor se chama calor latente, mas tudo é a mesma energia. É energia que o corpo vai receber e vai transformar isso em energia térmica, de forma que ou ele vai aumentar a temperatura, ou então vai mudar o estado de agregação das moléculas, transformando o estado sólido no líquido, e mais à frente, transformando o líquido no gás, beleza? Então, continuando o processo, se o gás continua recebendo calor, ele volta a subir a temperatura, por isso calor sensível. Calor sensível faz com que o gás mude de temperatura. Ele já está no estado gasoso, mas agora ele vai mudar a temperatura sucessivamente até onde a gente for parar de dar calor, né? Se a gente parar de dar calor para o gelo a 150 graus Celsius, então ele vai chegar em 150 graus Celsius, né? Para o gás aqui, vai virar um gás já a 150 graus Celsius. Então vamos observar o processo. Era menos 20 graus Celsius,
Eu fui aquecendo esse gelo com calor sensível, ele virou gelo a 0 graus Celsius, né? Continuou no estado sólido, mas agora ele vai mudar de estado, porque ele vai continuar recebendo calor, calor latente dessa vez. Enquanto muda de estado, a temperatura não muda, beleza? Então, gelo a 0 graus Celsius, continua recebendo calor, calor sensível agora, porque a temperatura vai mudar. E essa água que estava a 0 graus Celsius vai virar uma água agora a 100 graus Celsius, mudou o estado de agitação das moléculas, né? A temperatura aumentou de 0 até 100 por causa do calor que ela recebeu. Continuando o processo, esse líquido vai ter um aumento aliás, não vai mais ter aumento de temperatura nesse momento, porque ele vai sofrer outra mudança de estado físico do líquido para o gás, recebendo calor latente. Então, ó, líquido a 100 graus Celsius virou gás a 100 graus Celsius. Era líquido virou vapor de água, né? A 100 graus Celsius. Então, essa mudança aconteceu porque ele continua recebendo calor, só que agora é latente, né? Porque mudança de estado físico. E esse gás, se continuar recebendo energia, vai ter aumento de temperatura para 110, 120, 130, 150, 200, 1500. Então, se formos cedendo calor sucessivamente para a substância, esse é o processo, esse é o caminho que vai seguir a substância. Beleza, galera? Então, é isso que eu quero demonstrar para vocês graficamente, esse processo. Esse processo descrito de maneira gráfica se chama curva de aquecimento. Como a substância em jogo aqui, nesse exemplo, é a água, então vai ser a curva de aquecimento da água, mas pode ser a curva de aquecimento de qualquer substância. Então, vamos à definição agora mais formal da curva de aquecimento, né? A curva de aquecimento é o gráfico de temperatura versus tempo com que a substância está sendo aquecida. Com o passar do tempo, a substância sendo aquecida, o exemplo do gelo, vai se transformar o gelo em gelo a 0 graus Celsius, depois água a 0 graus Celsius, depois água a 100 graus Celsius, depois vapor de água a 100 graus Celsius, depois esse vapor continua aumentando a sua temperatura indefinidamente se formos dando calor. Então, quando uma substância é aquecida, recebe calor. Com o passar do tempo, a temperatura vai se elevando ou até mesmo pode mudar de estado físico. É o que a gente explicou. O gráfico que descreve esse comportamento se chama curva de aquecimento. Então é isso, galera. A curva de aquecimento tem essa definição aqui, definição que eu descrevi de uma maneira um pouco mais formal, né? E agora eu vou dar um exemplo da curva de aquecimento. Esse é o exemplo de uma curva de aquecimento, do começo da curva de aquecimento, né? Temos aqui, ó, θ0, uma temperatura inicial qualquer. Esse eixo vertical, eixo das coordenadas, né? Esse chama temperatura em graus Celsius. E o eixo horizontal, ele é o passar do tempo. Então, a substância começa em 0 graus Celsius. A temperatura, e aí começa a receber calor, e a temperatura vai subindo, 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 até chegar no ponto aqui, ó, ponto de fusão. Então, a temperatura inicial era θ0, que no exemplo anterior eu coloquei menos 20 para o gelo, né? E aqui é uma situação mais genérica. Então, θ0 representa qualquer temperatura de qualquer substância. Então, a temperatura vai subindo, 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 até chegar no ponto de fusão, que é onde a substância muda de estado físico. E, a partir daí, vai acontecer o processo de fusão. Então, ó, etapas. De A para B, a temperatura se eleva, né, a partir de um calor que ela tinha, uma temperatura inicial que ela tinha. Então, a partir da temperatura inicial θ0, ela recebe calor e a temperatura se eleva. É esse processo descrito pelo caminho vermelho aqui, ó. A temperatura subiu até chegar ao ponto de fusão. Na próxima etapa, de B para C, o objeto atingiu a temperatura de fusão. Então, ó, subiu na linha vermelha até atingir a temperatura, o ponto de fusão. E mudará de estado físico de sólido para líquido. Então, essa parte que ainda está em verde aqui, ó, que vai ficar agora com essa cor meio roxa, meio rosa, né? Essa etapa é a mudança de estado físico. Observe que a temperatura não se altera. A temperatura permaneceu constante. Ó. A linha está horizontal. Na linha vermelha, houve aumento de temperatura, ó, de θ0 até o ponto de fusão. Na linha rosa, a temperatura permaneceu a mesma, porque é uma mudança de estado físico, né? Do estado sólido, nessa etapa AB aqui, ó, estado sólido, que é antes do ponto de fusão. E aqui, nessa linha rosa, existe tanto sólido quanto líquido, porque está ocorrendo a mudança, né? Do sólido está se transformando gradativamente em líquido. Beleza, galera? Essa é a primeira parte da minha curva de aquecimento. Vamos para uma segunda parte da curva de aquecimento,
A parte A, B e BC já foi tratada. Agora eu acrescentei CD, C até D e D até E. Vamos observar. A etapa de C até D, a temperatura volta a se elevar após a substância ter sofrido fusão. Então, de B para C ela sofreu fusão, de C para D aqui, ó, ela volta a ter uma elevação. Ela sai do ponto de fusão e vai para o ponto de ebulição aqui, ó. Ela vai ganhando calor, portanto a temperatura vai subindo, subindo, subindo. Nessa etapa, a substância acabou de sofrer mudança de estado físico, então ela está no estado líquido. Ela começou no sólido, de B para C ela mudou do sólido para o líquido, no C até D ela está no estado líquido e aumentando a sua temperatura aqui, né? Até atingir o ponto de ebulição, que é o ponto onde a substância vai para o estado de vapor, ou então estado gasoso, né? Então, de C para D, tá aqui, essa linha vermelha descreve a passagem de C para D, aumento de temperatura, calor recebido nesse caso é calor sensível, quando há aumento de temperatura, né? E nessa situação aqui, o corpo recebeu calor e elevou a sua temperatura, né? Até o ponto D. O próximo momento é o de D para E, né? O objeto atinge a temperatura de ebulição e muda de estado físico novamente. Passará do líquido para o gás. Então, aqui, observamos D para E aqui, ó, nessa parte final do gráfico, desse slide, está me dizendo que a temperatura chegou no ponto de ebulição aqui e, portanto, ele vai mudar de estado físico novamente. Veja que a linha ficou horizontal novamente. Professor, o que a gente tem nessa etapa de D para E aqui? Aqui na etapa vermelha, era líquido. Se vai mudar de estado físico para o gasoso, então coexistem, ou seja, existem simultaneamente aqui a substância no estado líquido ainda e no estado de vapor, porque ela está passando o líquido para o vapor. Então, esse é o caminho de passagem do líquido para o vapor. E, nesse momento, o calor recebido é o calor sensível. Em toda mudança de estado físico, a gente chama o calor recebido para esse processo acontecer de calor sensível. Em toda mudança de estado físico, a temperatura da substância permanece constante. Beleza, gente? Contando que a gente esteja falando de uma substância pura. Então, essa mudança de D para E, tá aqui de rosa, ó, ela é a ebulição dessa substância, né? Mudando do estado líquido para o estado gasoso. Professor, então a gente estava no estado sólido de A para B, de B para C ocorreu a fusão, de C para D, estado líquido, e de D para E, ebulição. E depois de E? Depois de E, se sofreu ebulição, depois de E vai estar no estado de vapor, não é? E aí, vamos ver esse gráfico, ó, depois do ponto E, a gente vai ter o estado de vapor. Já no estado gasoso, essa etapa de E para F, ao continuar recebendo calor, a substância volta a ter uma temperatura elevada, até uma temperatura final, que é essa que está escrita aqui, ó, nessa linha horizontal, vertical, onde estão as temperaturas. Ó. Ele começou na temperatura θ0, chegou no ponto de fusão, aí depois chegou no ponto de ebulição, e agora continuou subindo até uma temperatura final qualquer, né? Que eu coloquei uma letra θ porque é genérica, qualquer número pode ser acima da temperatura de ebulição. Então, essa etapa de rosa aqui é o ponto onde o gás volta a ter aumento de temperatura, porque está recebendo calor sensível, já se transformou em gás, da etapa D para E virou gás. Então, de E para frente, essa substância já está no estado gasoso e sua temperatura está subindo indefinidamente à medida que recebe calor. Beleza, gente? Então, esse é o gráfico completo, essa é a curva de aquecimento, ó, de A até F. Esse caminho percorrido por qualquer substância pura ao receber calor indefinidamente até uma temperatura já no estado gasoso. Beleza, gente? Então, essa é a curva de aquecimento. Curva de resfriamento seria o inverso. Curva de aquecimento, você vai aquecendo a substância. Curva de aquecimento é o retorno dela, digamos assim, né? O exemplo que eu coloquei aqui para a água. Já ela começa aqui no estado gasoso, numa temperatura qualquer, agora eu vou retirando o calor da água, como se eu colocasse esse vapor dentro de um recipiente fechado e pudesse colocar esse recipiente fechado dentro de um freezer, por exemplo, com aquele vapor de água. O que vai acontecer com aquele vapor de água ao perder calor? Porque ele vai ser resfriado. A temperatura dele vai baixando, ele ainda está no estado gasoso. Chega nesse ponto, que é o ponto de liquefação, que é o gás passando para o estado líquido.
Então, nessa parte, a mudança de estado físico está acontecendo, ó, perceba que não tem mudança de temperatura. Estamos falando da água nesse exemplo aqui, né? Então, ela permanece no 100. A temperatura permanece em 100, temos aqui líquido e gasoso, porque está mudando de estado físico do gasoso para o líquido. Quando chegar aqui na frente, acabou o gás, agora é tudo líquido. E aí a temperatura volta a descer. Quando chega lá no 0 graus Celsius, olha aqui o 0 graus Celsius aqui, ó. Novamente, outra mudança de estado físico, do líquido para o sólido, porque essa temperatura de 0 graus Celsius é a temperatura onde, se eu continuar resfriando, né, a substância no estado líquido, ela vai se solidificar. Então, esse é o ponto aqui de solidificação da água nesse processo. Esse ponto aqui, ó, solidificação. Depois, temperatura não muda nessa mudança, nenhuma mudança de estado físico, né? De substâncias puras, que é o caso da água, por exemplo, ou qualquer outra que não tenha mistura. Então, ao continuar perdendo calor latente aqui, ó, a substância vai mudando para o estado sólido. Chegando aqui, está no estado sólido. E se eu continuar deixando no freezer, resfriando, essa substância já no estado sólido, que agora se chama gelo, vai continuar tendo redução da sua temperatura, já no estado sólido ali embaixo ali. Então, aqui, ó, estado sólido é o estado final dessa substância que antes estava no estado gasoso. É uma temperatura acima de 100 graus Celsius, baixou para 100, mudou de estado físico. Baixou para 0, mudou de estado físico de novo e vai continuar baixando no estado sólido indefinidamente ou até que atinja o zero absoluto, que seria menos 273 graus Celsius. Lembre-se disso. Então, ele não pode descer para sempre, né? A gente sabe que a menor temperatura que pode existir no universo é o zero absoluto, que é o 0 Kelvin, ou menos 273 graus Celsius, né? Então, esse é o exemplo de uma curva de resfriamento, que seria o oposto da curva de aquecimento. A curva de aquecimento, se a gente voltar, né, no início lá, vamos voltar aqui, opa, ok, aqui eu vou voltar na minha curva de aquecimento, para mostrar para vocês uma coisa. Vamos lá. Será que vai? Eu quero vir aqui na minha curva de aquecimento e eu quero expor para vocês essa curva de aquecimento aqui. Vamos lá. Essa curva de aquecimento, ela é um gráfico crescente, percebe? Ó, vou mostrar ela inteira aqui para vocês. Ó. Uma curva crescente, porque está aquecendo, a temperatura está subindo. Já na curva de resfriamento, é um gráfico decrescente, né? Porque a temperatura está diminuindo, um resfriamento. Ela vai perdendo calor sensível, depois passa a perder calor latente, depois volta a perder calor sensível, né? A palavra sensível e latente está relacionada ao fato de que sensível tem mudança de temperatura e latente tem mudança de estado físico. Então, essa é a curva de resfriamento. Finalizando aqui, stop sharing. Eu vou parar de expor o slide. E é isso, galera. Essa é a aula sobre a curva de aquecimento e um pequeno apanhado sobre uma curva de resfriamento, para vocês entenderem que é o oposto da curva de aquecimento. Se você entendeu a curva de aquecimento, você entendeu a curva de resfriamento também. Obrigado, bom estudo aí para todo mundo. Beijinho nas crianças, né? E é isso. End.